Hoje nós vamos passear pela Bíblia mais uma vez. Nós vamos passear pela Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro incrível. Ela se complementa. O Novo e o Antigo Testamento, ele está conectado. O Novo Testamento está cumprindo ali profecias do Antigo Testamento. E todas as respostas para a nossa vida, todas as respostas para o nosso coração está na Palavra de Deus, todo direcionamento. E hoje nós vamos ministrar sobre a bondade de Deus. Quando nós temos a revelação da bondade de Deus, queridos, é isso que acontece. Nós nos prostramos diante do Senhor, como aqueles anciãos estão fazendo, e lançamos as nossas coroas aos pés do Senhor. Essa coroa representa os nossos títulos, representa o nosso reconhecimento, representa os aplausos, representa a nossa fama, representa tudo aquilo que conquistamos. A nossa coroa representa tudo isso. E quando nós temos a manifestação de quem Deus é e de sua bondade em nossas vidas, nós fazemos isso. Nós lançamos as nossas coroas aos pés do Senhor. E para falar da bondade de Deus, eu queria convidar vocês já a irem abrindo a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Você que trouxe o seu óculos, você que usa óculos, então já tira ele aí, coloque e nós vamos ler a Bíblia hoje. Se você tiver um marcador, tiver uma caneta, vai marcando, vai anotando também. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vai dizer assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai, Davi, tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem eram possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham 2 asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje, até quando foi escrito. Na arca havia só 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos.
levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia, aplaudam a palavra de Deus. Queridos, todo aquele que reconhece a bondade de Deus e o louva de todo o coração se torna habitação da glória dele. A palavra, ela nos ensina que nós somos templo do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos feitos para que Deus habitasse em nós. E para que Deus habite em cada um de nós, para que Deus faça morada, para que sua glória se manifeste em nossas vidas, nós precisamos reconhecer a bondade dele sobre nós. Nós vemos aqui uma história onde construíram um templo, onde se santificaram, onde se consagraram, mas foi no momento do louvor, no momento de reconhecer a bondade de Deus, é que que o templo foi cheio da glória, que foi cheio da fumaça, que foi cheio da nuvem do Senhor. O que isso vem dizer a nós? Nós podemos nos santificar, nós podemos nos consagrar, nós podemos fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma congregação, de uma denominação, nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos nos afastar do mal, mas a glória de Deus só se manifesta através de nós quando nós reconhecemos a bondade dele e não a nossa própria bondade. Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu se havia algum homem justo. Não havia nenhum que não tinha cometido pecado. Todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram. Essa é a natureza carnal do homem. Por mais que eu faça alguma coisa correta, por mais que eu tenha atitudes de bondade, o pecado, ele está na minha natureza. O pecado está na natureza de cada um de nós. Mas quando eu reconheço a glória de Deus, quando eu reconheço quem Deus é, quando eu o louvo dizendo que Ele é bom, a sua glória se manifesta em mim. Não é à toa que nós vamos ver lá na Bíblia passagens dos anjos cantando. E os anjos dizem que Deus é santo. E os anjos dizem que Ele é bom. E o céu é cheio da glória de Deus. O céu é cheio da glória de Deus. Isaías, quando percebeu isso, ele viu a glória de Deus. Que a glória de Deus ela enche a terra quando as pessoas reconhecem que o Senhor, que Ele é bom e não nós mesmos. E eu quero falar uma coisa para vocês. Há uns dias atrás, eu cheguei em casa meio triste, cabisbaixo, desanimado, muito para baixo mesmo. E eu cheguei do trabalho, eu fui treinar. Na academia não cumprimentei quase ninguém, fiquei lá quietinho no meu canto, fiz o meu treino e voltei com aquela angústia dentro de mim. Mas quando eu entrei no portãozinho lá do prédio onde eu moro, que comecei a subir a escada, o pastor Fred Arraes começou a cantar na minha cabeça essa canção que vocês ouviram a Nívia Soares cantando. Tu és bom, em todo o tempo tu és bom, o teu amor dura para sempre. Eu peguei o meu celular, conectei na caixa de som e comecei a louvar ao som dessa canção. E à medida que eu ia louvando, uma alegria ia tomando conta do meu coração, a alegria ia tomando conta do meu interior. E eu comecei a sentir a glória de Deus me tocando. E para completar, Deus ainda começou a mandar chuva. Aí misturou uma coisa com a outra, aí que a gente começa mesmo a ficar prazeroso em Deus. Quando eu reconheci que Deus é bom na minha vida,
que apesar de eu não ser bom o suficiente, que apesar de eu ter minhas limitações, que apesar de eu ser insatisfeito com algumas coisas minhas, quando eu reconheço que Deus é bom, a sua glória me preenche e eu fico satisfeito. E é assim com todos que têm uma vida de adoração. Não se engane, todos que sobem no altar aqui, todos que ministram a palavra de Deus, todos que buscam o Senhor, têm suas lutas pessoais, têm seus altos, têm seus baixos, mas o que faz essas pessoas permanecerem é o reconhecimento da bondade de Deus, porque quando reconhecem a bondade de Deus, são tomados pela glória dele e permanecem. Mas o que significa ser bom, segundo o dicionário? Ser bom, que corresponde plenamente ao que é exigido. Eu não sou bom, nem sempre eu correspondo plenamente ao que me é exigido. Desejado, que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza. Adequação, função, eficácia, funcionamento e etc. Que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso. Essa é a característica de ser bom. E o significado de bondade? Qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Que é inclinado a fazer o bem. E a natureza da nossa carne não é inclinada a fazer o bem, é inclinada a fazer o mal. Nós fazemos o bem por causa do Espírito Santo de Deus em nós, que nos impulsiona a fazer o que é correto, que nos impulsiona a fazer o que é certo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, e por isso Deus é bom. E nós precisamos reconhecer que a bondade só existe em Deus. A verdadeira mudança na vida de uma pessoa não começa quando ela tenta ser boa, mas sim quando ela reconhece a bondade de Deus e se entrega completamente a essa bondade. O jovem rico, conhecido no Evangelho por nós, o jovem rico que queria ser bom, mas para Jesus a justiça do homem jamais será suficiente para receber o título de bom. E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 19, Mateus 19, do 16 ao 29. Mateus 19, 16 ao 29. Mateus 19, 16 em diante, 16 ao 29. Vai dizer assim: eis que alguém aproximando de Jesus lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Lá em Marcos, se eu não me engano, ou em Lucas vai falar que ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Lá em algum dos evangelhos vai dizer também, ele diz assim: por que me chama de bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que é que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Nós vamos agora ver o que Jesus falou com seus discípulos nesse mesmo momento aqui. Então Jesus disse aos discípulos:
Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Observa que o jovem rico se tratava de um religioso. Talvez fosse, não vou dizer que era crente da igreja Baixo da Promessa, que em nome de Jesus aqui não tem ninguém assim. Mas ele era o crente de alguma igreja, aquele jovem. E ele chegou para Jesus: bom mestre, como dizem um dos evangelhos, ou no evangelho que eu li aqui, ele diz: o que posso fazer de bom? Ele estava chamando Jesus de bom porque ele estava medindo Jesus de acordo com a régua dele, de que quem obedece à palavra, de quem prega o evangelho é uma pessoa boa. Mas Jesus disse: só existe um que é bom, que é o Pai. E ali, naquele momento, algumas pessoas podem ficar confusas: mas como assim? Como assim Jesus dizer que ele não era bom e que só o Pai era bom? Jesus estava mostrando que a terra inteira, a humanidade inteira está contaminada pela maldade. E ali o jovem ficou, de frente para Jesus. Jesus disse: mas se tu quer ser perfeito, vende tudo que tu tem, dê de esmola aos pobres, depois vem e me siga. Jesus não estava querendo que ele ficasse pobre, amigo, não era isso. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: dependa da minha bondade. Dependa da minha bondade. Se você quer ser perfeito, dependa da minha bondade, porque é a bondade de Deus que é perfeita, é a bondade de Deus que justifica o homem, é a bondade do Senhor que justifica. Tanto é que nós vemos ali na conversa dele com os discípulos, ele diz: qualquer um que tiver deixado tudo que tem e ter me seguido vai receber 100 vezes mais e a vida eterna. Porque são pessoas que abriram mão de seus próprios prêmios, seus próprios reconhecimentos, seus próprios títulos, para viver a bondade de Deus, crendo que é Deus quem justifica. E Deus é bondoso com cada um de nós. Deus é bondoso com cada um que está aqui nessa noite. Não existe distinção para a bondade de Deus, porque Ele é que é bom, não somos nós. E nada do que eu venha fazer vai me tornar melhor do que ninguém diante de Deus. Mas é a bondade dele que me justifica e me define. É a bondade dele quem justifica e define cada um de vocês. Quanto mais a pessoa percebe a bondade de Deus, mais ela reconhece a sua própria maldade. Todo aquele que se aproxima da santidade de Deus percebe o quanto é pecador. Isaías se achava bom, o profeta se achava bom pelo fato de ser um profeta usado por Deus, e apontava o pecado de todos, cheio de muitos ais, denunciava com intrepidez as injustiças do povo. Mas no dia em que seus olhos viram ao Senhor, percebeu que era tão pecador como todos em sua volta. E aí nós vamos para Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías 6, do 1 a 8. Vai dizer assim:
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Queridos, se você for ler Isaías, os capítulos anteriores a esse aqui, você vai ver Isaías denunciando o pecado do povo. Você vai ver Isaías falando: ai daquele, ai desse, ai daqueles que praticam iniquidade, sempre apontando o dedo para as pessoas, sempre condenando o pecado dos outros. Ele não estava errado, era a missão dele denunciar o pecado, era a missão dele denunciar as injustiças, era o chamado dele como profeta. Mas até então Isaías não tinha percebido que ele era tão pecador quanto aquelas pessoas. Mas quando ele viu Deus, quando ele viu a glória de Deus, ele desfrutou de sua bondade, e a bondade de Deus tocou nos lábios dele e disse: agora sim, os teus pecados estão purificados. Porque nós somos purificados não por aquilo que a gente faz, nós somos purificados pela bondade de Deus, nós somos purificados porque Deus nos escolheu. Então essa mensagem hoje para o nosso coração é para que nós venhamos entender isso. Nós jamais seremos bons o suficiente, nós jamais seremos justos o suficiente pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios atos, mas é Deus quem santifica, é Deus quem justifica cada um de nós. O profeta Isaías descobriu que a nossa própria justiça não tem poder para nos justificar, e que somos dependentes da bondade de Deus. Descobriu que por mais que o homem pratique a bondade, totalmente só existe, por mais que o homem pratique a bondade, totalmente bom só existe um, que é Deus. Isaías 64, do 4 ao 6. Isaías 64, do 4 ao 6. Vai dizer assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós, nossos pecados tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos como obras das tuas mãos. Observa que Isaías falou que a nossa justiça, diante da justiça de Deus, não passa do trapo da imundícia. O trapo da imundícia é um trapo sujo de sangue que é jogado fora e que para nada mais serve. Quem quer pegar do monturo um trapo sujo de sangue, lavar e usar para alguma coisa? Ninguém. O trapo da imundícia que ele falou era isso, Isaías. E assim somos nós. E assim a nossa justiça é comparada à justiça de Deus. E nós precisamos ter um coração humilde, um coração que se humilha perante o Senhor, para que nós sejamos purificados também, como Isaías foi purificado. A nossa missão só é
Mas isso não nos dá o lugar de fazer coisas erradas, porque Deus é bom. Porque a bondade de Deus não é crédito para a gente pecar. A bondade de Deus é paciência para que a gente mude enquanto é tempo. Assim como a essência de Deus é a bondade, a nossa essência carnal é a maldade. Quem se esquece disso está fadado a cair na autossuficiência da religiosidade e perder a justificação dada pela bondade de Deus. Jesus conta a história de um fariseu e um publicano, em que um deles abriu mão da bondade de Deus, apoiando-se em sua própria bondade, e perdeu a justificação divina. Já o outro reconheceu a sua maldade, rendendo-se à bondade de Deus, e saiu justificado. Lucas capítulo 18, Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14, vai dizer assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus Cristo falou isso. Jesus disse: eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, nos aconselhando a dependermos completamente da bondade dEle, pois a maldade está presente em nossa natureza humana. O convite de Deus para as nossas vidas não é para que nós venhamos mostrar para as pessoas, por nós mesmos, que somos bons. Não. O convite de Deus é para mostrarmos que Ele é bom. E quando nós mostramos que Deus é bom, consequentemente nós seremos transformados também. Quando eu não reconheço que preciso mudar, quando eu não reconheço a minha falha, quando eu não reconheço o meu pecado, eu não vou mudar nunca. Mas quando eu bato no peito e reconheço que sou pecador e peço a Deus misericórdia, Ele me perdoa, Ele me aceita, Ele me recebe e Ele me transforma. Eu não sei qual o pecado que você cometeu ou que você tem cometido com frequência, mas eu quero dizer, existe bondade de Deus sobre sua vida. Existe um convite de Deus para usufruir da bondade dEle. Existe esperança para você. Repara que o fariseu estava dizendo: eu não sou como esses homens ladrões, eu não sou como esses homens adúlteros, eu não sou como esses homens corruptos. Talvez aquele publicano que estava ali de joelhos, batendo no peito, se encaixasse em algum desses perfis. Mas o publicano dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador mesmo, eu sou pecador mesmo. Eu dividi aluguel um tempo com um amigo, e esse amigo ele tinha algumas lutas e eu não sabia. Ele nunca tinha falado para mim, aberto seu coração para mim sobre qual era a sua luta. E era assim, tinha dias que ele estava pegando fogo na presença de Deus, orava e tal, a gente estava as mãos em casa, ele pulava na unção, falava em línguas.
Mas tinha dias que ele chegava em casa cabisbaixo, chorando, entrava para o quarto, eu nem escutava a oração dele, ele orava bem baixinho, né? Quando ele estava triste assim, ele orava bem baixinho e chorava alto. Quando ele estava no fogo, a oração dele era bem alta, e a gente entendia o que ele orava. E certa vez ele chegou para mim, em um desses momentos, e disse: Rogério, eu sou o crente mais pecador daquela igreja ali. Eu disse: não, cara, todos nós somos pecadores. O que nos justifica é a graça e a bondade de Deus. Ele disse: mas para mim não tem mais jeito. E ali eu orei por ele, dei alguns conselhos, mas até então ele não tinha me contado o que ele estava passando. Chegou para o pastor uma vez e falou para o pastor: pastor, eu vou entregar os pontos, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Eu venho para a igreja, mas eu estou recaindo direto. Eu estou bem, logo eu estou mal. Eu estou bem, logo eu estou caindo de novo. E o pastor: meu filho, se na igreja está difícil, será impossível você vencer esse pecado estando no mundo. Permaneça. E ele permaneceu, seguiu conselhos. Mas era um cara humilde, que sempre reconhecia essa fragilidade dele. E uma vez ele contou que teve um sonho. E nesse sonho ele viu algumas pessoas da igreja. E ele disse que no sonho ele estava do meu lado. E pelo fato de ele estar do meu lado, ele disse que viu uma luz, um homem iluminado diante de nós, assim, em pé. E esse homem iluminado caminhava em nossa direção, com os braços abertos. E ele disse que nesse momento ele pensou assim: vai abraçar o Rogério, com certeza. Esse homem vai abraçar o Rogério. Ele disse que não. O homem não me abraçou, mas pegou ele no colo e começou a balançar. E ele acordou feliz. Eu disse: é a graça de Deus, meu irmão. É a bondade de Deus. Continue, permaneça, lute. E ele continuou a luta dele contra o pecado. E o tempo passou. Ele conheceu uma moça, se apaixonou por ela. Ele fazia de tudo, subia monte, jejum, uma oração, participava de congressos de libertação e tudo, mas sempre lutando contra esse pecado. E ele conheceu essa moça, começou a namorar com ela. E um tempo ele foi embora, depois voltou, casou-se com ela, tem filho. E um tempo atrás eu liguei, falando com ele pelo celular, eu perguntei: e aí, meu irmão, como é que tá? Ele disse: rapaz, eu nunca mais caí, eu nunca mais cometi aquele pecado. Sabe, queridos, a bondade de Deus é uma paciência, esperando a cada dia nós reconhecermos as nossas falhas e sermos mudados e transformados. Aquele rapaz, ele foi mudado pela glória de Deus. E assim acontece com muitos outros que creem. O que é que eu quero dizer com isso? Que não importa o pecado que você tem cometido, Jesus vai mudar a sua vida, vai lhe dar vitória sobre esse pecado, porque a bondade dele é para você também. A bondade de Deus é para cada um de nós que estamos nesse lugar. Embora a nossa inclinação, como diz em Eclesiastes 7:20, não precisa abrir. Eclesiastes 7:20, vou ler para vocês aqui. Aleluia. Eclesiastes 7:20 vai dizer: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não existe ninguém na terra que só pratica o bem e não tenha pecado em alguma coisa. E a bondade de Deus é sobre todos nós. A bondade de Deus é um convite para que nós possamos mudar de vida. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado e não perder tempo. Porque muitos desperdiçam a bondade de Deus, muitos são convidados pela bondade de Deus. Os mais antigos aqui na igreja conhecem a história de uma moça que foi convidada já tinha sido convidada para a célula, foi convidada para vários cultos.
e não ia. Ela vivia uma vida toda errada, assim como muitos que estão aqui hoje viviam uma vida muito errada e que Deus transformou. Mas os que estão firmes hoje aqui tiveram suas vidas transformadas porque eles aproveitaram a bondade de Deus. E essa moça, sendo convidada para ir para a igreja, ela disse assim: vai na frente, daqui a pouco eu chego lá. E nesse daqui a pouco chego lá, ela não foi para a igreja. Ela foi para uma festa que estava tendo aqui na cidade. Logo nós recebemos a notícia que ela tinha sido assassinada. Ela foi assassinada na festa. Ela rejeitou a bondade de Deus. E para quem rejeita a bondade de Deus não existe esperança. A Bíblia diz que só existe uma expectativa de fogo. Só existe uma expectativa de juízo. Quando a pessoa comete o pecado, qual a esperança tem para ela se ela permanecer no pecado? É só a consequência daquilo e acabou. Agora, quando a pessoa se volta para Deus, quando a pessoa busca o Senhor, o Espírito Santo, a glória de Deus enche seu coração. E uma paz que ninguém entende, como a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento, toma conta do coração dessa pessoa. Assim como reconhecer a bondade de Deus nos enche de sua glória, não reconhecê-la nos deixa vazio. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós nos afastamos da bondade de Deus, nós vivemos vazios. Quantas e quantas vezes eu não voltei de uma noite, de uma festa em algum lugar, e quando chegava em casa estava vazio. E no dia que eu fui para uma célula, no dia que eu levantei minha mão para Jesus, algo inexplicável aconteceu dentro de mim, que eu cheguei em casa com aquela sensação de que eu tinha feito a coisa certa. Eu cheguei com aquela sensação de que encontrei o meu lugar, encontrei o meu propósito, encontrei a minha vida, encontrei o meu destino. Quando nós nos encontramos com a glória de Deus, nós somos envolvidos por ela. E todo vazio é preenchido por essa presença, por essa bondade. Agora, se tem uma coisa que nos deixa vazio, queridos, é o pecado. Eu tenho certeza que um marido que trai sua esposa, quando ele acaba de traí-la, que ele chega em casa, ele sente o vazio no coração. Como fica a consciência de um homem que trai a esposa que tanto ama ele, e ele chegar em casa, ela sorrir no rosto dele, e ele lembrar que tinha ficado com a amante há pouco tempo? Como fica a consciência de uma esposa que traiu o seu marido, e ver seu marido em casa, trabalhando, se esforçando para prover, para dar proteção, para sustentar, para cuidar dos filhos, cuidar da casa, sustentar o lar? Como fica a consciência dela ao olhar para esse marido? Um cara gente boa, esforçado. A consciência fica pesada e o coração fica vazio. A mesma coisa acontece quando uma mulher ela decide trocar o seu corpo por dinheiro, ou o homem também. A mesma coisa acontece quando muitos trocam a sua maneira natural de ter relações. A Bíblia diz que é pecado o homem se inflamar por outro homem, mulher se inflamar por outra mulher. Não há plenitude, não há glória de Deus, não há a satisfação do Senhor, a satisfação plena. Sempre vai ficar aquele negócio na cabeça, tem algo que não está certo. Mas quando nós obedecemos a Deus, só o fato de você vir para a casa do Senhor essa noite, quando você sai daqui, você já sai com um alívio enorme sobre sua vida. Você já sai com uma satisfação, você sai com aquele sentimento de que fez algo certo essa noite. Quantas pessoas não foram para aquele show que teve de Madonna, mas voltaram para casas vazias? Por quê? Porque lá só tinha glória humana, não tinha glória de Deus. E a glória humana não preenche coração, a glória humana não satisfaz a alma, não satisfaz. Mas Deus tem um convite para vocês.
O convite é para usufruir da bondade dele. A bondade de Deus não é tolerância para permanecermos no pecado, mas é amor paciente, nos convidando e nos esperando para vivermos em sua santidade. A bondade de Deus, não nossa. Tudo que merecemos por nós mesmos é a condenação, e não há ato de bondade algum nosso que seja capaz de encobrir as nossas maldades. Toda maldade nossa deixa marcas e consequências no mundo, e não há nada que possa remover isso. Portanto, só a bondade de Deus é capaz de nos justificar. Vou mais adiante. A bondade de Deus é para sempre, porém nós não somos aqui para sempre. Portanto, precisamos aproveitar o tempo que nos resta e nos apegar a essa bondade, pois terrível será quem passar desta vida para outra, tendo rejeitado a bondade de Deus enquanto vivia neste mundo. Jesus não veio fazer teatro, não veio apenas curar, não veio só para ser famoso, não veio para deixar sua marca na calçada da fama, não veio apenas para ser aplaudido. Jesus veio com uma mensagem, e a todos que creram, deixou a missão de levá-la adiante. E aí nós vamos abrir em Lucas 4, do 14 ao 19. Lucas 4, do 14 ao 19. Vai dizer assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente, e assentou-se nas sinagogas. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E lá em Isaías, onde está escrito, essa escritura que Jesus leu, ela vai dizer nessa versão aqui. Vou ler para vocês. Isaías, vou ler para vocês. Aleluia, Jesus. O Espírito soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Queridos, o ano da bondade do Senhor é esse tempo que nós estamos vivendo agora. O tempo em que as igrejas estão de portas abertas. O tempo em que Deus está de braços abertos, convidando cada um de nós para vivermos em sua presença. Esse é o tempo da bondade dele. Mas vai haver o tempo da vingança. E o tempo da vingança será terrível para aqueles que viraram as costas para o Senhor e não aproveitaram esse tempo de bondade. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor não te trouxe aqui essa noite em vão. O Senhor não te trouxe essa noite só porque você não tinha nada para fazer em casa e veio para a igreja. Não. O Senhor te trouxe para te dar uma oportunidade de usufruir da bondade dEle e ter sua vida transformada. Como a palavra que nós lemos aqui fala, não existe nenhum totalmente bom. É a bondade de Deus que nos justifica. E nessa hora eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé.
vontade nessa noite, feche seus olhos e comece a interceder pela vida do seu convidado. Se você conhece alguém que é descrente que está aqui nessa noite, você tem muita vontade que essa pessoa se converta, comece a interceder por ela. Do meu coração, Aleluia, Jesus. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. O Senhor quer te libertar nessa noite. E me curou. O Senhor quer te curar nessa noite. O que posso te dar quando você for liberto, por tudo que quando tu você for curado, és? você vai ter essa mesma pergunta. Você me libertou. O que posso te dar? O que posso te dar pela tua bondade? Tu és bom, em todo tempo és bom. Aproveite esse Justiça dia. está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está A em justiça ti. está nele. Teu amor é É pra ele que sempre. justifica. A nós cabe apenas o papel de servir e Posso amar. te dar por tudo que tu és. O amor dele vai transformar as nossas vidas. Você me libertou e me curou. Aleluia, Jesus. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo Se você és está bom. passando por alguma angústia, comece a dizer que Deus é bom. Se você está sofrendo por alguma coisa, Teu comece a amor declarar é que pra Ele é bom. sempre. Se você quer se libertar, se você quer ser liberto por Ele, comece a declarar que Ele é bom. Todo tempo Deixa a glória dele invadir o tempo. justiça Deixa a glória dele está invadir a sua em ti. vida. Teu amor é pra sempre. Declare que Ele é bom. O teu amor dura pra sempre. Declare o amor dele sobre seu O casamento. teu amor Declare o amor dele sobre sua família. Declare o amor dele sobre seu trabalho, sobre sua vida o teu profissional. amor dura. Declare o amor dele sobre teus sonhos. O teu amor Declare o amor dele sobre a vida daquela pessoa por quem você tem orado para se converter. tu és bom todo. Justiça está. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Jesus. És bom Tu és bom, Jesus. todo. Tu és bom, Jesus. Justiça. Teu amor, teu amor pra sempre. Usufrua da bondade de Deus essa noite.
Tem alguém aqui que ainda não se converteu, que ainda não se rendeu à bondade do Senhor, quer se entregar a Ele nessa noite? Levante sua mão, faça um sinal e a gente vai orar por sua vida. Tem alguém que nessa noite quer se converter?